Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. Aquela tarde santa, instituiu a Eucaristia, o novo mandamento, o lava-pés, para que todos nós sejamos servos, estejamos servindo, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E nesta manhã santa, na celebração da renovação das promessas sacerdotais, na bênção dos santos óleos, que cada bispo diocesano em sua diocese celebra, e abençoando os santos óleos, para todas as pessoas receberem e serem o povo sacerdotal, como está na segunda leitura, na primeira parte do Apocalipse de São João. E no Santo Evangelho, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou em sua cidade. Onde é a sua cidade? É Nazaré. E no qual dia que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou? Era em dia de sábado, em pleno sabadão, como de costume. E lá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga e foi fazer a leitura. E vejamos que lindo. E foi fazer a leitura, deram-lhe o livro do profeta Isaías. E o nosso Senhor Jesus Cristo abriu lá no terceiro Isaías, como nós vimos na primeira leitura. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor abriu o livro e começou a ler. Como nós vimos na primeira leitura, o nosso Senhor Jesus Cristo leu a profecia do profeta Isaías, lá do terceiro Isaías, como nós vimos na primeira leitura, que ele chegou na força de vosso Espírito, e assim nós temos que ser como nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus,
que Ele unge, todos nós estejamos ungidos, que Ele consagra a todos nós com a vossa unção, para nós anunciar a boa nova aos pobres, que todos precisam do anúncio da boa nova. E o Senhor, e na força de vosso Espírito, Ele envia a todos nós para proclamar a libertação aos cativos, que todos precisam de libertação. Precisamos de libertação. Precisamos de libertação, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E todos os cegos recuperem a vista, e oremos pela recuperação da vista de todos os cegos. E tantas vezes nós estamos cegos e precisamos da recuperação da vista para que nós enxergamos melhor metafisicamente, para que nós enxerguemos melhor o amor e a caridade e façamos as obras de Deus. E assim, para libertar os oprimidos, que na força do Espírito do Senhor nosso Deus, todos os oprimidos sejam libertos. E tantas vezes nós precisamos de libertação. Precisamos ser libertos de algo que nos atrapalha, de algo que causa divisão. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na força de vosso Espírito, todos os que estão oprimidos sejam libertos. E vamos proclamar o ano da graça do Senhor, na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Que todos os anos sejam da graça do Senhor. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo leu a passagem do profeta Isaías, a profecia do terceiro Isaías, que nós vimos lá na primeira leitura, e no Santo Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo leu. E depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se, que ele estava na força de vosso Espírito, ensinando a todos nós a andarmos na força de vosso Espírito. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, e sejamos como o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois o nosso Senhor Jesus Cristo fechou o livro e entregou ao ajudante. E todos ficaram de olhos fixos nele, que cumpriu-se a passagem da Escritura, a profecia que o nosso Senhor Jesus Cristo leu. É que ele estava na força de vosso Espírito e que todos nós estejamos na força de vosso Espírito. Que, como nós vimos na segunda leitura do Apocalipse de São João, da primeira parte do Apocalipse de São João, que ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o Todo-Poderoso. A ele a glória, o poder e a eternidade. E participemos do reino de sacerdotes, que recebemos o santo batismo e somos ungidos e estamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. E somos o povo sacerdotal e participemos do reino de sacerdotes. Que ele vem com poder e autoridade, que ele é o Todo-Poderoso, é o princípio sem princípio, misericordiosíssimo, e somos o povo sacerdotal, e cantemos eternamente o vosso amor, que o seu amor é infinito, como está no Salmo, respondendo à primeira leitura da profecia do terceiro Isaías, no Salmo de louvor e súplicas ao Senhor.
Cantemos eternamente o amor do Senhor e sejamos como nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele chegou em Nazaré em dia de sábado, na força de vosso Espírito. Em todos os momentos estejamos na força de vosso Espírito. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus e cantemos eternamente o amor do Senhor, que o seu amor é infinito, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele vem, Ele está no meio de nós. Que participemos do que somos o povo sacerdotal, somos ungidos e consagrados por nosso Senhor Jesus Cristo, somos batizados e enviados na todas as coisas e tenhamos amor e caridade e sejamos justos, sejamos perfeitos, sejamos misericordiosos como o Senhor nosso Deus.